Olá, eu me chamo Nelson e sou natural de Grangeiro, no Ceará. Gostaria de compartilhar com vocês a história sobre o encontro do meu pai com o lobisomem. Bem, na época eu era um rapaz e namorava uma moça que morava a uns 40 minutos da minha casa. Eu sempre ia lá de bicicleta e costumava voltar bem tarde. O estranho é que sempre que eu voltava, lá por volta das 11h30 da noite, o meu pai sempre estava me esperando na varanda de nossa casa e eu achava muito estranho, porque eu nunca fui de beber e nunca fui de virar as noites fora de casa. Eu só passei a chegar tarde em casa depois que comecei a namorar essa moça chamada Ludmila. Um dia, quando eu estava voltando da casa dela, de longe, eu vi o meu pai sentado na cadeira em frente à nossa casa. Eu já fui descendo da bicicleta e perguntando a ele por que de tanta preocupação. Ele encheu os olhos de lágrimas na mesma hora e eu até perguntei se ele estava bem. Ele disse que sim e apontou para a lua que nessa noite estava cheia. E ele me contou uma história que nunca mais vou conseguir esquecer. Ele começou falando: "Filho, eu era só um pouco mais novo que você naquela época. Estávamos voltando, eu e os meus pais, em uma carroça. Nós tínhamos ido visitar a tia, que estava doente, e acabamos perdendo a hora. Tivemos que pegar a estrada à noite e era uma escuridão total. A lua estava cheia naquela noite como está agora, e daí clareava um pouco do caminho. Nós estávamos quase chegando em casa, quando o cavalo que puxava a carroça parou e começou a andar para trás e dar pinotes. Eu estava com muito medo e não continuaria o caminho. O meu pai desceu da carroça e começou a tentar acalmar o animal, que estava claramente muito assustado. Eu e a minha mãe começamos a tentar ver alguma coisa ao redor, pois poderia ser uma cobra ou coisa do tipo. E nessa hora, escutamos uma coisa quebrar o mato adentro. E não deu para ver na hora o que era, mas pelo barulho que fez, deveria ser muito grande. O meu pai começou a puxar o cavalo em direção à nossa casa, pois assim como eu e a minha mãe, ele também estava com muito medo. Chegamos em casa e ele disse para minha mãe entrar rápido e mandou pegar um facão e a arma que ele tinha. Eu fui rápido, enquanto ele tirava as amarras do cavalo e soltava ele no curral. O cavalo estava claramente ainda muito assustado. O meu pai olhava de um lado para o outro e me chamou para entrarmos em casa. Entramos e ele me pediu uma cadeira. Depois sentou ao lado da janela com a arma na mão e ficou ali olhando com a janela só um pouco aberta. Eu já estava com medo porque eu nunca tinha visto ele daquela maneira. Parecia prever alguma coisa. E ele estava certo, porque não demorou muito e começamos a escutar um barulho de um animal correndo e bufando em volta da casa. E nessa hora eu pensei que poderia ser algum tipo de porco do mato ou coisa assim. Só que aquela coisa pulou uma cerca de quase 2 metros de altura e foi para cima do cavalo. E um porco não faria isso. Eu olhei para o meu pai e ele estava imóvel assistindo aquela cena, e eu nunca tinha visto ele assim. O meu pai era tipo aqueles homens corajosos que andavam no mato a noite inteira caçando. E mesmo daquela maneira, ele tomou coragem, pulou a janela, correu com a arma em direção àquela coisa que já estava atacando o nosso cavalo. Ele chegou perto o suficiente para acertar um tiro bem no meio das costas. Aquela coisa deu um grito pavoroso e saiu quebrando mata adentro. O meu pai voltou para casa, recarregou a arma e ficou atento caso aquilo voltasse. Só que naquela noite o lobisomem não voltou. E pela manhã, o meu pai falou com alguns amigos que moravam perto de nós, na época, sobre o que tinha ocorrido na noite anterior. E eles disseram que tinham escutado barulhos estranhos, vindo de uma velha casa que tinha
a alguns quilômetros de onde morávamos. A casa estava abandonada e caindo aos pedaços, e poderia ser um bom lugar para começar a procurar. Bem, era por volta de 10 da manhã, estava chovendo muito, e mesmo assim fomos na tal casa, tentando achar alguma resposta sobre o ataque da noite anterior. E no caminho até lá, o meu pai falava: era o lobisomem. Eu não estou louco, eu vi. Era o lobisomem. Os amigos do meu pai, mesmo vendo o nervosismo dele, o olhavam incrédulo, e até mesmo eu entendi. Pois quem interrogaria alguém falando que fulano era lobisomem? E foi então que chegamos em frente à casa onde as pessoas tinham escutado barulhos estranhos. E nem precisou forçar a entrada, pois a porta da frente estava em pedaços. E logo quando entramos, vimos uma poça muito grande de sangue bem na sala velha, e o meu pai falou: eu atirei naquela coisa, ela esteve aqui e sangrou muito. Continuamos vasculhando a casa para tentar achar alguma coisa, mas não achamos nada. E quando já estávamos voltando para casa, encontramos o senhor Pedro, que era um antigo amigo do meu pai, e ele contou a história do ataque que tinha acontecido e o que ele tinha achado na casa abandonada. E foi quando ele falou: eu vi um homem andando com dificuldades e com roupas muito sujas há mais ou menos 1 hora. Perguntei se ele precisava de ajuda, mas ele nem me olhou. E nessa hora o meu pai correu, pegou o cavalo e foi tentar alcançar o tal homem, mas não conseguiu. O meu pai não teve dúvidas de que esse estranho homem era o lobisomem, e depois disso, ele nunca mais andou à noite por essas estradas, nem ele e nem eu. E depois do meu pai me contar essa história, eu entendi o porquê dele ficar tão preocupado por eu chegar tarde. Eu nunca tive a experiência de dar de cara com essa coisa, mas eu vejo a verdade nos olhos do meu pai, cada vez que ele toca no assunto. Essa experiência muda a rotina de quem vê para o resto da vida, muda a maneira de encarar os dias e principalmente as noites de lua cheia. Boa noite. Boa noite a todos do canal. Eu me chamo Irene, tenho 36 anos e hoje trago alguns causos assustadores. E esse primeiro causo aconteceu comigo e com a minha prima Genilda. A minha tia Mara morava na mesma casa há anos. Ela tem 3 filhos, sendo a mais nova próximo da minha idade. O irmão mais velho dessa minha prima, ele ganhou o Nintendo 64 com alguns cartuchos. Eu morava em um sítio na época e resolvi pedir para minha mãe deixar eu dormir lá, na casa dessa minha prima, que era bem longe. Ela deixou de boas. Eu cheguei lá, a gente brincou o dia todo e depois arrumamos tudo para jogar no videogame à noite. E nessa época, ela tinha um cachorro enorme, que era uma onça de bravo, uma mistura de pitbull com alguma outra raça, e o portão dela era todo gradeado e não tinha muro. Deu uma certa hora da noite e a cachorrada começou a latir e a uivar feito loucos. E não demorou muito e o cachorro dela entrou na onda também. Aquilo foi deixando a gente com medo. Eles latiam cada vez mais alto, então resolvemos olhar pela janela para ver se tinha alguém e assim avisar o meu primo mais velho para ele tomar alguma providência. Bem, não tinha nada. O cachorro latia alucinado no portão
olhando para um lado da rua. E não demorou muito, e logo veio um cão enorme no portão. Eu acho que era um lobisomem pelo tamanho, isso porque ele era enorme, todo preto. Ele não ficava de quatro, mas também não ficava em pé, andava corcunda. Era muito bizarro. O cachorro dela continuava latindo e aquele bichão se aproximando. Ele começou a recuar e parou de latir. Então ele foi perto da coisa e aí recuou para o fundo do quintal, correndo e chorando, e ficou lá. A coisa ficou parada lá e começou a encarar a janela que estávamos virada para a rua. Então a fechamos e corremos para a cama da minha tia, e aquilo foi horrível. No outro dia, o cachorro ainda estava totalmente abatido e parecia traumatizado. E nunca mais eu dormi na casa dessa tia. Esse próximo caos não ocorreu comigo, e sim com a minha tia Claudete. Bem, quando éramos crianças, eu e as minhas irmãs às vezes dormíamos na casa da tia Claudete, que era na roça e não possuía energia elétrica. Ela sempre nos contava os seus causos de aparição e nós ficávamos apavoradas só de ouvi-la contar. Eu narrarei os fatos com as palavras da minha tia para melhor entendimento. Vou contar uma história verdadeira que aconteceu comigo após sair do trabalho. Eu saía do trabalho por volta das 19h30 e levava mais ou menos 20 minutos do trabalho até atravessar uma ponte que passa sobre o Rio São Francisco. Em um dia muito frio e chuvoso, estava eu indo atravessar a ponte sobre o Velho Chico, quando olhei e vi que tinha um rapaz parado no meio da ponte. Não era um rapaz comum. Ele usava um sobretudo preto, uma capa vermelha, um chapéu preto e fumava charuto. Olhei para os lados e para trás e vi que não tinha ninguém para atravessar junto comigo. Então, comecei a atravessar a ponte e quando olhei para frente, eu vi uma mulher, eu indo e ela vindo empurrando um carrinho com uma criança e estando ela na chuva e a sombrinha no carrinho da criança. Aí tomei coragem e agradeci a Deus, pois eu e ela nos encontraríamos justamente onde o rapaz estava parado. E passando pelo rapaz, olhei para ele, mas ele nem se mexeu. A mulher com a criança no carrinho estava com a cabeça baixa e também não me viu. Bem, outro fato estranho foi que quando eu olhei para o carrinho, eu percebi que não havia criança nenhuma ali. A mulher simplesmente empurrava um carrinho vazio com uma sombrinha pendurada nele. Então, andei bem depressa e dei uma virada para trás para ver se a mulher havia passado normalmente perto do rapaz. E foi quando eu levei um susto. O rapaz estava no mesmo lugar e a mulher havia desaparecido em fração de segundos. Achei tudo tão apavorante, pois quem conhece a ponte do Velho Chico sabe que ela é muito grande e leva no mínimo uns 10 minutos para atravessá-la a pé. Quando cheguei no ponto de ônibus para esperar o ônibus até Januária, uma cidadezinha ao lado de Maria da Cruz, eu rezei novamente agradecendo a Deus, pois na minha opinião, ele mandou aquela mulher esquisita para que o rapaz não me enxergasse. Hoje, quando lembro, ainda sinto um arrepio e me recordo muito bem desse caos. Eu continuo atravessando a mesma ponte até hoje, e quando o dia está frio e chuvoso, eu me recordo nitidamente do que aconteceu naquele dia, mas hoje eu não tenho mais medo. Porém, o Rio São Francisco é cheio de lendas e mistérios, e muitos afirmam que ali
é a morada de uma criatura chamada Caboclo d'Água. Bem, esse próximo caos aconteceu com o avô da minha tia Claudete em meados da década de 1960. Nessa época, ele morava em um sítio no Brejo do Amparo, em Minas Gerais, bem na divisa com Januária. O meu avô, sempre que podia, estava presente na roda de cartas com os amigos. E quem conhece a zona rural sabe que a noite é um breu só. E essa noite havia muitas nuvens encobrindo a lua, o que deixava a estradinha de terra ainda mais assustadora e perigosa. Pois bem, em uma noite de sexta para sábado, vinha ele voltando para casa montado em seu cavalo, e já era lá pelas 1h30 da madrugada. E atravessando uma pequena ponte de pedra, logo em seguida por uma touceira de bambu, ele começou a ouvir vários cachorros latindo, mas eram muitos cachorros. E foi quando, de repente, todos os cachorros pararam de latir. Nessa hora, o cavalo empacou, e mesmo meu avô tentando na espora, o cavalo não saía do lugar. E logo à frente, na estrada, tinha uma estradinha que desaparecia no meio do mato. E dessa estrada, do nada, surgiu um carro de boi vindo em sua direção. Porém, não haviam bois puxando o carro. Era somente o carro de boi com o cabeçalho, uma espécie de vara que é ligada aos bois, levantando e descendo, como se tivesse algo invisível puxando. Vinha devagar, sem fazer nenhum barulho, e quando meu avô olhou em cima do carro de boi, tinha um caixão de defunto bem rústico, em meio amarelado, sendo transportado. E foi quando ele sentiu uma corrente de vento e um arrepio passando pelo seu corpo. E nessa hora, o cavalo saiu em disparada, correndo tanto, que passou até a entrada do sítio, quase chegando no outro bairro. E muita gente já viu e ouviu muita coisa naquele trecho da mata, inclusive uma criança chorando entre as árvores, sempre ao escurecer, no final da tarde. E também o misterioso diabinho do barreiro, uma criatura vermelha de chifres que aparecia na estrada. O mais estranho é que o cavalo nunca mais passou naquele trecho da estrada, nem de noite e nem de dia. Boa noite e vão dormir logo, gente. Boa noite, eu me chamo Sebastião Pereira, tenho 58 anos e moro em Manaus. E antes de vir para cá, eu morei por muito tempo em um lugarzinho chamado Ipixuna, no Amazonas. Nessa época eu tinha 21 anos e por lá a gente ouvia falar que na mata ninguém entrava sem permissão das entidades que viviam ali. E além de tudo, quanto era coisa que o povo dizia que tinha lá no meio do mato, uma delas é o tal do Capre ou Skinwalker. Uma criatura que todo mundo dizia que deixava um rastro duplo, que um lado era o pé de uma pessoa e do outro o pé de um bicho. Às vezes, a pegada era fendida como as de vaca, e às vezes parecia a pata de uma onça, e as pegadas eram bem grandes. O bicho deveria chegar perto de 2 a 2,5 metros de altura. Bem,
O Capre, ou Skinwalker, como outros chamam, também era muito conhecido por fazer as pessoas se perderem dentro do mato. E quando o sujeito já estava desesperado, ele ficava imitando vozes de conhecidos, chamando a pessoa para se adentrar ainda mais dentro da mata. Devia ser um negócio muito assombroso passar por isso, e quando ele sentia que a pessoa não ia cair nas armadilhas dele, ele partia para a luta corporal e tentava devorar a pessoa. Eu conheci um rapaz que passou por isso e quase não escapou do encontro que teve com esse demônio. O rapaz falou que entrou no mato para caçar e não tinha nada em casa. Ele tinha muita fé de encontrar pelo menos um pequeno animal para matar a fome. E quando chegou numa parte da mata, ele começou a sentir um cheiro forte de coisa podre e pensou que tinha alguma carcaça por perto. Ele ficou com medo de onça e já desanimou um pouco, pois se tinha bicho morto, era porque a onça pegou, comeu e deixou o rastro. O rapaz tapou o nariz e continuou entrando no mato, mesmo com medo. Ele trazia com ele uma espingarda velha de um tiro e uma faca de caça. E de repente, ele começou a ver os rastros da onça no chão. E quando caminhou mais um pouco, ele notou que as pegadas iam aumentando de tamanho à medida que ele ia avançando. Estranhando aquilo, ele parou e pensou em voltar para casa. Ele pensou: rapaz, eu estou ficando louco ou essa onça está crescendo? Ele disse cochichando para si mesmo. E nessa hora, ele não teve dúvida e deu a volta para casa. E enquanto estava voltando, uma voz começou a fazer: ei, psiu, como se estivesse assobiando para ele. O seu corpo começou a pesar, e mesmo que ele corresse dali já era tarde. E foi quando um bicho apareceu perto dele, que o infeliz só via a sombra daquilo no chão. Ele jurou por tudo que é mais sagrado que foi isso que ele viu. Aquela enorme sombra aparecia no chão, mas ele não via nada, mas sentia um forte cheiro de fumo. E quando ele levou a primeira lapada nas costas, ele correu ligeiro, passou por cima de tudo pela frente e ainda olhou para trás para ver o que era, mas não tinha nada. E quando chegou em casa, ele foi olhar as costas e lá estava, a lapada na rachada. Bem, eu cheguei a ver a ferida. O povo também dizia que o bicho virava na forma de um conhecido seu ou pessoa da família. E teve casos de caçadores encontrarem outros conhecidos dentro do mato, e ele saía com a pessoa, pensando que tinha encontrado algum compadre para lhe fazer companhia. Mas não era a pessoa. Era o tal do Skinwalker, enganando a sua vítima. E certa vez, o meu amigo Luiz, ele vinha pelo mato e disse que encontrou o compadre João caçando com a lança. Ele disse que o compadre o chamou para mostrar uma coisa que tinha para ele, e o Luiz o seguiu. Eles foram andando, o João estava na frente com a lança e o Luiz atrás. E já estranhando aquela situação, pois nunca tinha visto ninguém caçando de lança, quando chegaram em uma parte lamacenta, o Luiz começou a notar que as pegadas do amigo estavam estranhas. De um lado estava normal, mas do outro a pegada era como se fosse de um bode. O Luiz não tinha visto antes porque o João estava de calça comprida e não dava para ver as suas pernas. O povo dizia que o Skinwalker se virava na pessoa toda, mas não podia mudar a sua perna de animal para perna humana. O Luiz, quando viu aquilo, ele saiu na carreira para casa e só escutava o bicho dizer: "Vem cá, moço, é por aqui." Ele ouviu aquele bicho dando um assobio tão fino que quase o deixou surdo. Mas e se o Luiz tivesse acompanhado ele até o final? O bicho o tinha matado, tinha agarrado o pobre infeliz
e levado ele para as profundezas do mato e nunca mais ninguém o veria. E se você inventar de caçar nas matas de Ipixuna a qualquer hora, pode ter certeza que você topa com aquilo. Pode ser na forma de uma pessoa ou de qualquer coisa. O perigo é certo, e o único jeito de saber se quem você encontrou é gente mesmo ou a criatura é olhando para os passos que aquilo deixa. Se for gente, as pegadas são normais, mas se não, se prepare para correr. Eu sei, porque uma vez o meu pai me mandou buscar lenha para guardar um pouco para fazer o almoço, e a gente tinha um quartinho coberto para guardar lenha da chuva e tinha que deixar ele sempre cheio. Eu atendi a ordem do meu pai e fui para o mato só com um machado. O meu pai me dizia para eu nunca falar com ninguém no caminho, e muito menos dentro do mato. Eu já tinha experiência naquele serviço e conhecia todos os caminhos, mas naquele dia eu não encontrei nenhuma árvore que desse uma boa lenha. Foi então que eu adentrei mais um pouco dentro da mata e decidi cortar uma árvore que estava quase caindo. E quando cheguei com o machado, eu ia dar a primeira machadada, e de ligeiro eu senti de olhar para o lado, e foi nessa hora que havia um vizinho nosso fazendo um sinal para mim. Era um garoto que estava sentado em um galho na outra árvore, e ele continuava fazendo sinal para que eu me aproximasse dele. E nesse momento, eu nem pensei nos conselhos do meu pai e fui caminhando em sua direção. Bem, era um garoto, e eu também era muito inocente e não pensava antes de fazer as coisas. Mas parece que foi Deus que me ajudou nesse dia, pois acabei vendo por debaixo do galho a perna do garoto, e ele tinha uma perna de gente e a outra era cabeluda, e com um casco lá na ponta. Eu voltei correndo com o coração na boca para casa e deixei o machado do meu pai no canto da árvore. E quando cheguei em casa, que contei tudo para ele, voltamos até o local e ainda vimos as pegadas daquela coisa do jeito que eu expliquei. Desde esse dia eu não fui mais cortar lenha naquela mata, pois enquanto eu estava só ouvindo o povo falar daquele bicho, tudo bem. Mas depois que eu vi com os meus próprios olhos, o negócio mudou de figura. E não pensem que essa foi a última vez que aquilo apareceu, pois um tempo depois foi o meu pai que acabou vendo. Mas como o tempo é curto, eu não posso contar todas as histórias que eu sei. Eu vou deixar para outra ocasião. Todo mundo que eu conheço que morou ali tem uma história parecida para contar. E não é porque cresci, me casei e saí de lá que eu me esqueci daquele tempo e das coisas que eu ouvi e vi. Hoje eu moro mais na cidade e nunca mais chego nem perto de mato para caçar coisa nenhuma. Boa noite. É você, Satanás? É você, Satanás? Boa noite, o meu nome é Caio Mendes, e na minha família aconteceu a história mais assustadora que eu já ouvi na vida. Eu tenho 42 anos e ainda vivi com a pessoa que aconteceu. E isso tudo aconteceu com o meu tio-avô Sebastião, que morou com a gente até o seu último dia. Ele era o irmão da minha avó. Moramos hoje em Rio Branco, no Acre, mas a minha família é natural de Porto Acre, um pequeno município próximo a Rio Branco. O meu tio-avô Sebastião, ele foi atormentado até o seu último dia de vida por causa de uma coisa que ele não deveria ter feito. Eu era apenas uma criança
e lembro dele dizer que os diabos queriam levá-lo. A gente ficava com muito medo daquele escândalo, mas não podíamos fazer nada. Ele só se acalmava quando a nossa avó começava a rezar. A minha avó também morou com a gente e veio embora para Rio Branco junto com o meu avô e o resto da família. E foi a época que a minha mãe arranjou um trabalho como diarista, e como as coisas não estavam muito boas por lá, decidiram abandonar tudo e seguir viagem para a nossa nova casa. E já chegou a morar 8 pessoas na casa, sem contar comigo que era criança e me arrumava em qualquer canto. E como ninguém tinha muita condição, acabamos morando todos juntos com alguns dos meus tios, os meus avós e a família da minha mãe. Inclusive o meu tio-avô Sebastião, que era atormentado por uma coisa que só ele via. Uma vez eu cheguei a ver ele gritando e apontando para o canto da parede, dizendo que o tinhoso estava rindo para ele. Alguns diziam que ele era louco, mas na verdade foi há muito tempo quando ele era rapaz. Ele tentou fazer algo para ficar rico e deu muito errado. E para ser sincero, seja lá o que ele tenha feito, deu muito, mas muito errado mesmo. E quem sabia dessa história com detalhes era a minha avó, mas infelizmente ela nos deixou também. Eu me lembro dela contando essa história e ainda me lembro de algumas coisas. Ela também dizia que tinha muita coisa que era segredo, que eu não poderia saber. Em Porto Acre, quando eles moravam lá, o meu tio-avô era normal e trabalhava. E isso aconteceu antes da minha avó se casar e ter a minha mãe e o resto dos meus tios. O trabalho na época era na roça e tinha um homem muito rico na região que empregava muita gente por lá. E também diziam que esse homem tinha um cramunhão, que é um diabinho preso na garrafa, escondido dentro da sua casa, que lhe dava muita riqueza e sorte. As pessoas desconfiavam que ele guardava dentro de uma licoreira antiga e que ninguém sabia onde ficava. Eu já tinha ouvido algo parecido, mas a minha avó dizia que essa história de garrafa de vidro com diabinho era só para despistar os curiosos. Na verdade, essa história era contada pelo senhor da fazenda para que ninguém descobrisse os seus segredos. O cramunhão era guardado dentro de um vaso feito de barro de cemitério, e a história desse senhor era que ele tinha feito o ritual do livro negro de São Cipriano com o ovo de uma galinha preta, enterrado por 7 dias em estrume de cavalo, e daí gerou o cramunhão. E ele realizava todos os desejos do fazendeiro, e quando o povo começava a falar essa história, dizia que o ritual tinha que ser feito com um ovo e à meia-noite durante o período de quaresma. Mas na verdade, era que tinha que ter o tal livro negro de São Cipriano. Na primeira sexta-feira de quaresma, deveriam levar o ovo debaixo da axila esquerda para uma encruzilhada e fazer a oração com o tal livro. E diziam que o ritual levava quase a noite toda, e antes que o sol nascesse, a pessoa deveria voltar para casa. E depois disso, deveria colocar o ovo no estrume fresco e buscá-lo depois de 7 dias. E só assim nascia o tal cramunhão. O diabinho tinha que ser guardado dentro de um vaso feito de barro de cemitério para que não fugisse. Essa era a história que a minha avó contava para a gente, mas todos conheciam uma versão diferente da história, que juravam ter sido contada pelo próprio senhor que era dono daquele negócio. Mas eles diziam que a história que ele contou foi só para despistar quem quisesse fazer a mesma coisa. E tempos depois, a verdade foi contada pela mulher do homem, e o meu tio-avô ficou sabendo, pois ele trabalhava para esse senhor, e era muito achegado a ele. Ele via toda aquela riqueza e sorte que o seu patrão tinha, e resolveu fazer a mesma coisa.
sem saber muito como proceder. Ele procurou informações de como o negócio era feito, e como ele saía com o patrão para todos os lugares, ele descobriu durante uma bebedeira que precisava de um tal livro que tinha a oração certa. E curioso como sempre foi, ele insistiu que o homem o mostrasse e dissesse como a oração tinha que ser feita. Mas, como eu disse, o Senhor omitia partes importantes do ritual e dava instruções erradas. Um certo dia, durante uma festa, o patrão estava bêbado e acabou cedendo à insistência de Sebastião. Ele o levou para o canto e lhe mostrou o tal livro, onde estava a oração que deveria ser feita. E a reza foi decorada na hora e era tudo o que ele precisava para fazer o ritual, pelo menos na cabeça dele. Raimundo esperou a época de Quaresma e fez tudo o que tinha ouvido, pensando que conseguiria ficar rico com aquela arrumação toda. E quando foi a primeira sexta-feira, ele pegou o ovo e saiu à noite sem que ninguém o visse. Ele foi a uma encruzilhada e, enquanto estava lá, ele repetiu exaustivamente a oração que tinha decorado do livro. E quando achou que nada aconteceria, de repente começou uma ventania muito forte que o assustou tanto que o fez soltar o ovo no chão. E quando esse ovo quebrou, explodiu como se fosse uma bomba. E ele viu quando o bicho começou a gargalhar de trás de uma pedra. Mas antes que ele corresse para casa, muito assustado, ele ainda viu a criatura olhando para ele por detrás da pedra e rindo muito da cara dele. E mesmo tendo fugido do local, o Sebastião não foi mais o mesmo. Ele ficou perturbado com visões de uma criatura que era metade bode e metade homem. Às vezes, ele dizia que o bicho tinha chifres e olhos vermelhos encarnados, e ele passava várias noites falando sozinho, e algumas vezes até brincando com essa criatura que ninguém mais via. Anos se passaram e parte da minha família veio morar em Rio Branco na época. Sebastião, depois que adoeceu, ele ficou morando com a minha avó, e como a gente era de família muito humilde, acabamos todos morando juntos. A minha avó fazia orações para ele melhorar, mas de tempo em tempo ele piorava e voltava a ver e a brigar com aquela coisa. A minha avó dizia que uma vez o viu sendo arrastado do quarto para a sala por uma força invisível que até ela ficou muito assombrada. Infelizmente, ele teve que viver com essa perturbação por toda a sua vida e faleceu sem que ninguém pudesse ajudá-lo. O que ele fez não pôde mais ser desfeito, e eu até o vi uma vez durante os seus ataques, correndo de algo invisível e subindo no pé de manga do quintal. Hoje, eu ainda escuto as histórias da época que ele morava nessa cidade e tenho muitos outros relatos para contar. Mas a história do meu tio-avô Sebastião foi a coisa mais assustadora que eu já ouvi em toda a minha vida. E disso eu tiro uma lição. Eu prefiro viver a vida em pobreza, com Deus ao meu lado, do que ganhar riquezas e no fim ser atormentado. Boa noite. Boa noite a todos do canal. Eu me chamo Arthur e as coisas que aqui vou contar aconteceram durante a minha infância e adolescência em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro que no passado era uma única e grande fazenda. Nessa época, o meu pai teve que ralar muito para pagar o que havia comprado e também para a construção da casa.
que a princípio tinha somente 2 quartos, uma sala, um banheiro, uma cozinha e uma copa enorme. Bem, eu sou o caçula e tenho um irmão 2 anos mais velho que eu, sendo que depois que a casa ficou praticamente pronta, faltando apenas o acabamento, nós nos mudamos para lá. E nessa época, eu já tinha os meus 14 anos e o meu irmão 16. Logo na primeira noite, quando nos mudamos, percebemos que havia alguém batendo na porta da cozinha e ao mesmo tempo estava tentando forçá-la para abrir. O meu pai imediatamente se armou de ferro e facas e junto com o meu irmão se prepararam para pegar quem estava tentando forçar a porta. Mas a nossa maior surpresa, quando abrimos a porta e saímos, é que não havia ninguém ali do lado de fora. Nessa noite, nada mais aconteceu e fomos dormir intrigados com o caso. Uma semana depois, os meus pais tiveram que viajar e 2 amigos do meu irmão, que também eram meus amigos, vieram dormir aqui em casa. E nesse dia, só estávamos nós 4, pois os nossos pais precisaram fazer uma viagem para o funeral de um parente distante do meu pai. Era normal que nos juntássemos em grupos para contar causos de terror e brincar da brincadeira do compasso. Então, nossos amigos foram para lá em uma sexta-feira à tarde, com muito sol e uma leve brisa. O dia passou muito bem e por volta das 21 horas nos recolhemos, sendo que a casa foi toda fechada por causa dos mosquitos. Uma chuva muito forte se deu início e logo a energia caiu. Então, as velas foram acesas e o cachorro-quente que preparávamos estava prestes a ser servido. E foi quando ouvimos uma forte batida na precária porta da cozinha que dava para o quintal. Assustados, perguntamos quem era se dirigindo à porta, mas não obtivemos resposta alguma, além de novas batidas, e mais fortes ainda. Eram batidas tão fortes que a porta estava prestes a cair. Então, tomamos toda a coragem que restava e nos armamos com paus e facas, e eis que o barulho cessou. Seguiram-se alguns minutos de silêncio, e nem grilos, aves ou ventos se manifestavam. O ambiente estava muito carregado, e sem o menor aviso, passos ao redor da casa começaram a serem ouvidos, e pelas frestas da casa, vultos podiam ser vistos circulando ao redor da mesma. As batidas à porta tornaram a ocorrer, agora acompanhadas por violentos arranhões nas paredes e nas poucas janelas da casa. Parecia um ataque de um lobisomem. Era algo sobrenatural. Aquilo pisoteava e arrancava tudo nas pequenas hortas em torno da casa, e a mesma parecia que logo sucumbiria a tamanha violência. A coragem que anteriormente nos armou se foi tão logo quanto começou. Nós, que nunca fomos ligados à fé, ao contrário, por vezes zombávamos da fé alheia, nós nos trancamos no banheiro e pedimos ajuda divina. E isso tudo durou por volta de 1 hora, e pareciam ter se tornado dias. E eis que subitamente uma forte lufada de vento arrebatou a porta da cozinha, invadiu a casa e apagou a única vela que até então iluminava todo o ambiente. O silêncio tomou conta da casa e novamente as batidas pararam, os passos cessaram e as únicas coisas a fazer barulho eram os corações apavorados de 4 meninos, que neste momento achamos que estávamos condenados. Porém, a chuva parou junto com o forte vento da região, mas que rapidamente fechamos a porta e a escoramos com móveis.
e nós se abrigamos no quarto dos meus pais, atentos a qualquer barulho. Pegamos no sono e quando acordamos, os nossos dois amigos arrumaram as suas coisas e partiram da nossa casa. E que, para nossa surpresa, a casa estava intacta. Não havia marca alguma nas janelas e tampouco no chão. A horta estava intacta, como se nada tivesse ocorrido. Não pudemos contar esse ocorrido aos nossos pais, pois eles não sabiam que o meu irmão e eu havíamos levado amigos para dormir lá, sem a autorização deles. E se soubessem, levaríamos uma surra. Bem, se passaram mais uma semana, e em uma certa sexta-feira chuvosa, por volta das 21 horas, os meus pais, o meu irmão e eu estávamos em casa jantando, e foi quando começamos a ouvir novamente batidas na porta da cozinha. O meu pai pegou o facão, abriu a porta e nada. A minha mãe falou que poderia ser o vento. O meu pai não disse nada e retornou para casa. Então, de novo, as batidas continuaram, mas desta vez todos nós fomos lá fora e vasculhamos o quintal e ao redor da casa e nada. Entramos novamente e em seguida continuaram as batidas e a forçarem a porta novamente, e isso bem diante dos nossos olhos. Ficamos todos meio confusos e não sabíamos o que fazer. E eu, no começo, fiquei totalmente apavorado. Na manhã seguinte, nos levantamos e procuramos vestígios do que poderia ter provocado aquelas batidas e a forçar a porta, mas nada era encontrado, assim como da última vez. Estes fenômenos passaram a acontecer sempre, e na mesma faixa de horário, a partir das 21 horas. Um dia, um amigo foi me procurar em casa e eu não estava. Então ele pediu café ao meu pai, e como ele era meu amigo antigo, o meu pai deu a liberdade dele ir até a cozinha e servir-se por si só. Então ele foi, mas retornou rapidamente e pálido, pois segundo nos contou, ele viu lá dentro da casa uma velha correndo e entrando nos cômodos, sendo que ela riu para ele, correu e entrou debaixo da minha cama. Após esse dia, essa aparição foi vista novamente por todos da casa. Além disso, também aconteciam outras coisas na casa, como barulhos na cozinha, do tipo como se alguém estivesse lavando pratos, panelas e talheres, e também risadas. Com o tempo, as coisas ficaram difíceis para a minha família. Uma noite o meu pai foi ao banheiro e acabou de fazer xixi, mas o barulho continuou, mesmo ele já tendo saído do banheiro. Uma noite, quando estava eu, o meu pai e o meu irmão vendo TV até às 11 da noite, pouco depois fomos dormir, mas na hora em que a televisão foi desligada, deram uma pancada forte na estante e depois saiu uma gargalhada de trás da TV. O meu irmão também conta que ele viu uma mão sair de dentro da estática da TV. Após algum tempo, os meus pais se separaram e eu passei a morar com a minha mãe e o meu irmão. O tempo passou, eu cresci morando nessa casa e mesmo depois de adulto, eu presenciei outras coisas sobrenaturais, as quais eu vou relatar em outra oportunidade. Hoje, ninguém mora na casa e devido a tudo isso, a casa sempre acaba ficando vazia.
Olá a todos do canal, eu me chamo José Arthur, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, tenho 53 anos e uma história um tanto assustadora que colocaria medo até nos mais céticos. Desde menino, eu era do tipo que amava rock. Cresci ouvindo Elvis Presley, os Beatles, Rolling Stones, mas a minha banda preferida mesmo era o A-ha, uma banda norueguesa dos anos 80. E por volta dos meus 22 anos, eu namorava uma linda garota. Ela era ruiva, natural, baixinha e bem magra. Estudamos o colegial juntos e eu a chamava de malandrinha. Era uma gíria carioca da época. Morávamos na Baixada Fluminense, uma região do Rio de Janeiro. Eu a chamava de malandrinha, porque certa vez ela me perguntou por que eu demorei tanto para fazer parte da vida dela. Linda era apaixonada por Morten Hurkit, vocalista do A-ha. E por incrível que pareça, isso não me causava ciúmes, pois nos anos 80, aquele homem era um deus grego. Linda era apaixonada pela música Take On Me. Então, no dia 11 de março de 1989, eu fui nesse show. Eu tinha 22 anos na época. Fomos Linda e eu. Eu juntei o dinheiro da passagem que usava para a faculdade e fui a pé durante uns 2 meses, somente para comprar os ingressos. Naquela época não custava o absurdo que custa hoje em dia. Saímos da Baixada Fluminense, pegamos o busão até a Central do Brasil e fomos andando até a Apoteose, sempre nos infiltrando em algum grupinho a caminho do show. Bem, que época maravilhosa! Sem internet, sem smartphone, sem polarizações e sem rivalidades. Havia um brilho em tudo naquela época, que hoje não existe mais. O show que fomos foi no segundo dia. Ele não foi televisionado. Eu lembro que o baixista estava com a camisa da seleção brasileira e o som parou de funcionar logo nos primeiros 15 minutos do show e depois caiu de novo. Foi muita vaia nessa hora, mas o show foi inesquecível. Eu posso dizer que foi o melhor momento da minha vida. Eu pedi Linda em casamento e ela aceitou. E mesmo nós tão jovens e inconsequentes, mas o pior momento da minha vida ainda estava por vir. Antes de namorar Linda, eu tinha um caso com a vizinha que se chamava Viviane. Nada sério. Nós ficávamos vez ou outra, mas não tínhamos nada sério. Porém, quando a Viviane descobriu que Linda e eu estávamos namorando, então a Viviane, ela veio tomar satisfações comigo. Olha, eu fui bem curto e grosso. Falei que não tínhamos nada. A Viviane era 10 anos mais velha que eu, e a primeira vez que ficamos, ela tinha 22 e eu apenas 12. Hoje, eu entendo que isso era bem errado, mas na época eu me achava o máximo. Com o tempo, a Viviane foi perdendo a graça e eu só a procurava nos momentos de necessidades. Mas quando eu conheci Linda, tudo mudou. Era a garota que eu queria para toda a vida. Mas Viviane, inconformada com a minha rejeição, ela foi até a casa de Linda, a ameaçou e disse que a mataria se ela voltasse a se aproximar do seu homem, no caso eu. Olha, foi muito difícil de explicar toda essa situação para Linda, mas no final deu tudo certo. Contei toda a verdade e consegui convencê-la que entre Viviane e eu não havia mais nada. Mas a Viviane, ela não parou por aí. Ela mexia com magia negra e olha, na época nem eu sabia. Ela não era de terreiro não. Ela trabalhava com bruxaria mesmo, com demônios, magias que ela aprendeu em grimórios antigos como Ars Goetia e Lemegeton. Ela trabalhava com vários dos 72 demônios desse grimório, mas em especial um chamado Paimon. Décadas mais tarde, quando pesquisei sobre essa entidade, eu descobri o seguinte, que na demonologia,
Paimon, também conhecido como Paimônia ou Paimon, é um dos reis do inferno, muito obediente a Lúcifer. Paimon, ele já foi um anjo de Deus e pertencia à ordem das Protestardes, cujo antigo nome era Umbriel, mas foi persuadido por Lúcifer a ficar ao seu lado na rebelião contra o céu. E com a derrota de Lúcifer e os seus anjos rebeldes, Umbriel, ele foi lançado ao inferno junto com os outros anjos rebeldes pelo arcanjo Miguel. Isso está em Apocalipse 12. Umbriel perdeu a sua aura angelical e se tornou um demônio chamado Paimon. Paimon, ele ensina tudo que o magista quer saber. A Viviane havia feito feitiçaria, amarração para que eu ficasse apaixonado por ela. A Viviane usou uma cueca minha, que eu tinha deixado certa vez na casa dela. Usou essa cueca para fazer bruxaria, para que eu ficasse aos seus pés, e que eu a desejasse em sonhos, e que ela não saísse dos meus pensamentos. Apesar de sempre ter sonhos românticos com a Viviane, e sempre me pegar pensando nela, mesmo não gostando dela, eu nunca me dei conta que estava enfeitiçado. Eu via vultos, tinha pesadelos e mudanças de humor bruscas, e às vezes era extremamente grosseiro com Linda, sem nenhum motivo aparente. Uma vez na faculdade, Linda e eu discutimos por um motivo bobo, coisa boba mesmo. Nem mesmo eu sei o porquê eu me importei com isso. Eu lembro-me que reclamei da sua calça jeans com vários cortes, o que era comum naquela época. Na verdade, eu estava com ciúmes que ela gostava mais dessa calça do que a que eu havia dado a ela de presente. Era coisa boba. Ela se irritou comigo e disse que usava o que ela quisesse, pois nunca reclamou das minhas roupas. Então, eu não tinha o direito de reclamar das roupas dela. Bem, acabou em discussão, e durante aquele dia não nos falamos mais. Eu voltei para casa com muita raiva, e antes de entrar em casa, eu encontro a minha vizinha, a minha ex-ficante, a Viviane. Com muita raiva de Linda, eu fui até Viviane, entramos para sua casa e passamos a noite juntos. No outro dia cedo, Linda foi até a minha casa me procurar para fazermos as pazes. Era muito cedo e eu ainda dormia. A Viviane de alguma forma sabia que Linda estava no portão da minha casa, que ficava do lado da casa dela. Então, Viviane disse a Linda que eu estava em sua casa e convidou Linda para entrar. Linda entrou e me viu ali na cama de Viviane, dormindo totalmente sem roupas. Acordei com Viviane me chamando e Linda indo embora chorando. Linda e eu ficamos várias semanas sem nos falarmos. Eu estava com a Viviane, mas ela percebia que Linda ainda era um problema, pois mesmo ela me tendo em seus braços, ela percebia que eu era infeliz. Então, a Viviane traçou um novo plano. Ela fez trabalho com sapo, costurou a boca do sapo com o nome de Linda, e tudo que acontecesse com o sapo, aconteceria com Linda. Linda sumiu da faculdade por uns tempos. Eu não sabia e nem queria saber o porquê. Achei que o motivo era eu. Bem, diretamente não, mas indiretamente a culpa era minha. Linda estava doente, não comia e definhava na cama aos poucos. Via vultos, falava coisas desconexas e via vermes em tudo que ia comer. Dona Flor, a mãe de Linda, a Dona Flor, era espírita, mas já era tarde. E logo desconfiou que a sua de desfazer o feitiço era encontrando o sapo, descosturando a boca do sapo e retirando o nome de Linda lá de dentro.
Os espíritos disseram que o sapo estava no cemitério, em tal cova, mas quando Dona Flor encontrou o sapo, já era tarde demais. O sapo estava nas últimas, e antes mesmo que ela tirasse as amarras da boca do sapo e removesse o nome de Linda lá de dentro, o sapo morreu. Mas mesmo assim, a Dona Flor retirou as amarras e, de fato, encontrou o nome completo de Linda lá dentro. Mas quando chegou em casa, já era tarde. A sua filha acabara de falecer. Eu fiquei inconsolado com a morte de Linda, e parecia que a minha ficha havia caído, e somente assim os meus sentimentos foram mais fortes que o feitiço que estava sobre mim, e percebi o quanto amava Linda, que ela era muito mais que o amor da minha vida, era a minha alma gêmea. Eu fiquei inconsolado no seu enterro, e então eu encontrei consolo nos braços de Viviane. Sim, a Viviane, a maldita culpada pela morte do meu amor. Dona Flor, mãe de Linda, me procurou e contou tudo o que havia acontecido. Que Viviane havia feito bruxaria para matar a sua filha. Falou do sapo da boca costurada e do nome da filha lá dentro. Bem, eu respeitava muito a Dona Flor, mas perguntei por que ela estava inventando todas aquelas mentiras sobre Viviane. Uma mulher que ela mal conhecia. E eu já conhecia a Viviane desde os meus 12 anos. E nunca vi sinal algum dela trabalhar com ocultismo. E a frase que a Dona Flor disse me marcou para sempre. Meu filho, o nome ocultismo já fala tudo. Tem que ser oculto. A bruxa, ela ataca no sigilo, sem levantar suspeitas. Mas você jamais entenderia, pois está enfeitiçado pela bruxa. Está amarrado naquela mulher. Eu tenho pena de você. Mas você não terá a minha ajuda, pois indiretamente você também é o culpado pela morte da minha filha. E o seu fim será pior que o de Linda. Agora, quanto àquela bruxa, eu não farei nada contra ela. A vingança pertence a Deus. A minha filha sofreu por um mês, mas o sofrimento daquela maldita será eterno. Ela disse isso e em seguida foi embora. Bem, eu nunca tirei Linda do coração, mas com o tempo resolvi seguir com a minha vida e ter algo mais a sério com a Viviane. Começamos a namorar. Eu comecei a ficar muito ciumento e possessivo. Ligava do trabalho o tempo todo para saber onde ela estava, e ela nunca atendia às minhas ligações. Então, eu saía do trabalho, ia até a casa dela e lá estava ela, na sala, vendo TV, com o telefone com o fio desligado. Dizia que se eu não confiasse nela, que era melhor que terminássemos. Bem, eu não conseguia mais me concentrar no trabalho, então eu fui demitido. Passei a ficar o tempo todo atrás de Viviane. Eu estava obcecado por ela. E foi aí que ela terminou comigo. Agora pasmem. Eu não desistia de querer voltar com ela. Jurava que ia mudar. Comprava os mais caros presentes para ela. Até uma moto eu comprei para ela de presente. Mas ela estava decidida a não querer nada comigo. E o seu cachorro da raça Doberman, que sempre foi dócil comigo, ele passou a me atacar ferozmente sempre que eu entrava na casa de Viviane sem autorização, sendo que ele nunca havia feito isso antes. A minha obsessão por Viviane era tão grande que ela mudou, simplesmente desapareceu no mundo. Não fazia ideia para onde ela se mudou e fiquei completamente louco. Passei a beber, dormia na rua, pedia esmola para comprar cachaça e andava pelas ruas sem rumo. Abandonei a minha casa e, sem emprego, o banco a tomou de volta.
E quase 3 anos morando na rua, a minha irmã Verônica me encontrou vagando pela Baixada Fluminense e me levou para Minas Gerais. Me deu abrigo e passou a me levar na igreja que ela frequentava, a Igreja Quadrangular do Pastor Rogério, na cidade de Contagem, em Minas Gerais. No começo, eu só falava em matar a Viviane, mas com o tempo Deus me curou da macumba que me afetava e me libertou do vício das bebidas e do cigarro. Eu virei guitarrista e cantor do grupo de louvor. E depois de 5 anos, eu, já com os meus 33 anos, eu conheci uma moça chamada Tânia. Aparentemente, ela era uma cristã temente a Deus, era muito simpática comigo, mas não fazia muito o meu tipo. Porém, como pensamentos com a Viviane ainda me afetavam, eu resolvi pedir a Tânia em namoro. Eu achei que o tempo faria eu amá-la e esquecer a Viviane de vez. E 3 anos depois, já no ano de 2005, finalmente Tânia e eu nos casamos. E nessa época eu já tinha carteira E e trabalhava como caminhoneiro transportando peças para a Fiat. Em abril daquele ano, eu tinha que fazer uma entrega de peças em Manaus. E quando passei pelo estado de Rondônia, eu parei em uma pousada na cidade de Colorado do Oeste. Naquela noite, estranhamente eu passei a sonhar com Viviane. Acordei com o coração palpitando, pois agora eu tinha uma vida nova e tudo que eu mais queria era enterrar o meu passado. Então, resolvi dar uma volta no lago, em frente à prefeitura da cidade, e posso jurar que ali eu vi. Eu juro por Deus que era a Viviane. Estava a uns 40 metros de mim, mas eu jamais esqueceria aquele rosto. Ela me deu um sorriso, virou o rosto e saiu andando entre as árvores que rodeavam o lago. Os meus sentimentos voltaram a mil. O meu coração palpitava, então eu corri atrás dela. Mas ela simplesmente desapareceu naquela praça. Eu não podia estar louco. Eu podia jurar que era ela. A procurei por quase 1 hora. Então desisti e voltei para a pousada. Almocei, passeei mais um pouco pela cidade e retornei à pousada para descansar, pois seguiria viagem para Manaus às 4 da madrugada. Acordei às 3:30 da manhã e quando fui até o banheiro do meu quarto, ali havia um bilhete sobre a pia. Agora pasmem com as palavras do bilhete. Oi, querido. Há quanto tempo? Por que veio atrás de mim? Sentiu saudades? Se quer me encontrar, eu estou no sítio próximo à Cachoeira da Marroca. Se você me encontrou até aqui, pode facilmente me encontrar nesse lugar. Era a Viviane. Bem, mas como isso era possível? Eu queria respostas, tinha muitas perguntas para fazer a ela. E os meus sentimentos eram angústia, misturado com raiva e luxúria. Eu não podia seguir para Manaus, eu tinha que encontrar Viviane. Então, propositalmente, eu arrebentei o chicote do meu caminhão. Liguei para o meu patrão, informei o problema mecânico com o caminhão. E o mecânico pediu 2 dias para consertá-lo. Então, eu pedi ao mecânico que me alugasse um carro por 2 dias, pois eu queria fazer um passeio nesse tempo que ele arrumava o caminhão. Então, ele me alugou um Jeep Cherokee 4.0 automático, que era 4x4. Peguei o carro logo pela manhã e fui até a Cachoeira da Marroca, que por sinal é um ponto turístico muito belo. Encontrei alguns sítios por ali, mas ninguém sabia sobre a Viviane. Insisti em perguntar em mais alguns lugares, onde viviam alguns moradores isolados. Mas então, numa casinha de taipa, eu encontrei uma senhora e resolvi perguntá-la sobre a Viviane.
Eu passei a sua descrição. A velha ficou calada, como se não soubesse de nada. Mas para o meu espanto, ela disse que conhecia sim essa mulher, mas por outro nome. Disse que era uma feiticeira que havia em um pequeno sítio dentro da mata. Era muito procurada para trabalhos espirituais e deu todas as características de Viviane. Características essas que eu não falei a ela. Bem, o lugar ficava a uns 40 minutos dali. Eu segui por uma trilha e no final da tarde eu cheguei naquela casa isolada no meio do matagal. Chamei, mas ninguém apareceu. Então, lá estava ele, o cachorro de Viviane, aquele maldito cão que me odiava. Mas ele simplesmente ignorou a minha presença. Então, eu entrei na casa e não havia ninguém lá. Porém, eu jamais esqueceria aquele perfume que pairava sobre o ar. Era o perfume que Viviane usava, eu não tinha dúvidas. Pouco depois, um sono profundo tomou conta de mim. Sentei-me no sofá e o cão à minha frente ficava me encarando, mas não demonstrava perigo. Eu lutei contra o sono, tentei me levantar. Então eu juro por Deus que aquele maldito cão disse: "Senta aí, você não vai a lugar algum. Dorme logo, homem tolo." Com um susto, eu perdi as forças do meu corpo. As minhas vistas escureceram e dormi. Acordei pouco tempo depois na cama com a Viviane. Haviam velas no quarto e lá fora o vento uivava. E apesar de ser uma região quente, aquela noite estava muito fria. Eu estava entorpecido, não tinha controle sobre o meu corpo. Eu via vultos pelo quarto, enquanto Viviane me beijava e me contava todas as suas maldades, enquanto ela fazia amor comigo. Dizia sobre os feitiços que ela fez para me separar de Linda e no fim matá-la. Disse que só gostava de mim enquanto eu pertencia somente a ela. E depois que eu fiquei impuro com outra mulher, ela passou a ter nojo de mim. Então resolveu se vingar. Ela dava gargalhadas enquanto contava as suas atrocidades. Contou sobre todos os espíritos que mandou para me atormentar, me fazer sofrer. E no fim, confirmou as mesmas palavras ditas por Dona Flor, que a magia é oculta. Assim, um embruxado não sabe a causa da moléstia. Trovões ecoavam pela noite e uma forte tempestade caía lá fora. Ela me cortava com as suas unhas, me mordia, falava palavras estranhas que pareciam um tipo de oração satânica. Eu percebi que estava amarrado na cama, no quarto escuro, iluminado apenas com algumas velas, daquelas velas grandes que projetavam as nossas sombras na parede. Então, eu percebi a sombra de uma criatura de chifres e rabo que dançava na parede pela luz da vela. Mas não havia aquela coisa fisicamente no quarto. Mas quando reparei melhor, eu vi que aquela sombra da criatura de chifres e rabo saía do cachorro da Viviane. Então, eu balbuciei por Deus, e nesse momento, em cima de mim, a Viviane me acertou um tapa na cara, mas eu não parei. Chamava por Jesus, e cada vez que eu falava esse nome, ela, no meio das suas orações satânicas, me acertava um tapa muito forte na face. Então, quando olhei para os seus olhos, eles estavam completamente brancos, e ela, em cima de mim, pegou um punhal com as duas mãos, o ergueu para cravá-lo em meu peito. Então, eu me lembrei algo que o pastor me disse. Dizia o pastor: "Olha, sempre que tiver em apuros, pronuncie essas palavras em hebraico. Esse é o Salmo 91. Mas lembre-se, ele só tem poder se for pronunciado na mesma língua que Davi pronunciou a Deus. Caso contrário, não servirá de nada."
Então, por incrível que pareça, eu lembrei desse salmo. E eu disse: Yoshov Bezerte, e Elon Betzel Shaddai, Itlona Omar, e Adonai Mahassi, Umatsudati Elohim, Evitar Bor, cuja tradução é: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu direi ao Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Eu vi com os meus próprios olhos, fogo consumia aquele cão. Ele se debateu até virar fumaça e logo desaparecer. Algo invisível puxou Viviane violentamente pelas costas, de encontro à janela do quarto, e se abriu no mesmo instante, e ela saiu gritando, enquanto era tragada para longe, voando de costas pela janela, como se fosse puxada por longas mãos invisíveis. Em seguida, a janela se fechou e todas as velas se apagaram. Eu desmaiei e só me lembro de acordar no dia seguinte com o mecânico me desamarrando da cama e perguntando se eu estava bem. Eu estava bem fraco, mas quando saímos dali e me recuperei, eu perguntei como ele me encontrou. E pasmem, ele disse que uma mulher chamada Linda ligou para sua casa naquela madrugada pedindo ajuda. Ela passou a localização. Então, ele saiu de casa às 4 da madrugada com a sua caminhonete e em certo ponto da mata, ele viu as marcas da roda do jipe e aproximadamente às 5h40, ele encontrou Linda, falando que eu estava lá dentro daquela casa estranha, precisando de ajuda. Ele falou todas as características físicas de Linda e jurou que ela estava lá fora, mas não sabia para onde ela foi. Então eu disse para ele não se preocupar, que Linda estava bem. Me recuperei, segui viagem para Manaus e depois voltei para Minas Gerais. Contei várias vezes esse testemunho na igreja e pouco tempo depois eu me separei de Tânia, saí da igreja, mas ainda sou temente a Deus e sigo seus mandamentos. Sou eternamente grato a Deus e a Linda por me mostrarem o verdadeiro amor. Nesse ano de 2022, eu fui no show do A-Ha no Expo Minas em Belo Horizonte e foi incrível ver a minha banda favorita de infância tocar novamente. E juro por Deus que quando Morty Hackett cantou Take On Me, eu senti a presença de Linda ao meu lado e foi impossível não me emocionar. Pessoal, tomem cuidado com quem se envolve. As aparências se enganam. Lobos se escondem em pele de cordeiro. E lembrem-se o que diz 2 Coríntios 11:14. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Cuidado com as mulheres que se envolvem, principalmente aquelas que tentam te afastar sutilmente das pessoas. Não generalizando, pois o homem também não é santo, mas quando você, homem ou mulher, se vê totalmente preso, sufocado e afastado do mundo numa relação, procure saber se não tem magia por trás, pois como Dona Flor me disse uma vez, a magia funciona porque é oculta. Boa noite.